E autoridades da China pediram que Donald Trump cancele totalmente as tarifas impostas ao país. Em um comunicado, o Ministério do Comércio da China pediu aos Estados Unidos para corrigirem os erros e retornarem ao caminho certo do respeito mútuo. Sobre a isenção aos equipamentos eletrônicos, o governo chinês disse que esse foi um pequeno passo e que ainda está avaliando os impactos da medida. A maioria dos produtos chineses ainda enfrenta uma tarifa geral de 145% para entrar nos Estados Unidos. Bom, quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Prazer conversar com vocês. Pois é, essa sinalização de recuo do Trump, que a gente não entendeu se recuou, se não recuou, está bem confuso tudo isso. Pode-se dizer que foi fruto de uma pressão interna que Trump vem sofrendo? Porque, afinal de contas, tudo bem, ele disse, vamos produzir isso aqui no país, mas não dá para produzir na quantidade, enfim, na demanda que os Estados Unidos precisam, de um dia para a noite, né? Pois é, eu acho que você acabou respondendo, Kelly, porque os Estados Unidos não conseguem produzir, e ainda mais com preços competitivos, o que importam da China nesse momento. As maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, então a Apple, por exemplo, a Nvidia, a Dell, entre muitas outras, levariam 2, 3 anos para montar fábricas dentro dos Estados Unidos, que é o que o Trump quer. E essas fábricas queriam trabalhar com insumos produzidos aonde? Dentro dos Estados Unidos, né? Porque o comércio, as cadeias globais de comércio, trazem insumos de todos os lugares. São comprados containers de peças para montar os equipamentos. É assim há décadas, é a globalização. Foi feito um cálculo de quanto custaria um telefone iPhone da Apple, né? Se fosse totalmente produzido nos Estados Unidos. Hoje ele custa um pouco mais de $1.000. Em caso de produção nacional, custaria $3.500, um preço proibitivo, ele já é considerado caro como é atualmente. Imagina se aumentasse nesse patamar de preço. Então, o Trump recuou sim, a China chamou toda essa política tarifária de erro do governo Trump, disse que esses percentuais não representam o comércio internacional, mas apenas uma imposição que o Trump quer fazer, não só à China, mas a outros países do mundo. Agora, e para concluir, o próprio governo do Trump disse que não foi um recuo. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que daqui a pouco serão impostas novas tarifas a esses produtos, né, a esses eletrônicos, laptops, smartphones, telas planas, chips de memória, e que é só uma mudança de categoria. É isso que o governo Trump vem dizendo, que ao invés de cobrar as tarifas sobre produtos em 145%, esses produtos eletrônicos serão colocados em outra categoria dentro de um mês ou 2, ou seja, ainda por cima gerou incerteza, Kelly. Pois é, e no meio desse cenário, a gente vê a China se manifestando de várias formas, como somos um país grande, temos 5.000 anos de história, a gente vai vencer essa batalha, né? É um momento turbulento, né? Mas que a gente vai saber superar e aprender. Nesse sentido todo, como você vê, né, esse impacto de Trump na China? Está beneficiando a China a longo prazo? Qual que é a análise que a gente consegue fazer neste momento? Em curto prazo está beneficiando a China. Em médio e longo prazo nós não sabemos, porque a incerteza é muito grande. As decisões do gabinete do Trump são mudadas de uma hora para outra, como nós vimos ao longo dos últimos meses. Não faz nem 100 dias do governo Trump e ele já mexeu muito com o comércio global, derrubou as bolsas nas últimas 2 semanas. Inclusive dentro dos Estados Unidos houve uma perda de mais de $5 trilhões nas bolsas dos Estados Unidos. Então isso tem gerado inclusive insatisfação em alguns dos seus apoiadores, das Big Techs, por exemplo. A própria Tesla perdeu muito dinheiro e o Elon Musk ameaça sair do governo, inclusive trocando farpas com outros integrantes do governo Trump. Agora, realmente a China vem se beneficiando, vem aumentando o diálogo com países vizinhos que inclusive têm rivalidades históricas, né? O Japão e a Coreia do Sul, por exemplo. Agora Xi Jinping vai fazer uma viagem para outros países da região.
E a China se apresenta como um parceiro mais confiável que os Estados Unidos. O que está acontecendo nesse momento, por causa dos anúncios do Trump em economia, mas também em geopolítica, criando dúvidas dentro da OTAN, por exemplo, é que os Estados Unidos estão perdendo credibilidade. E isso, para alianças de longo prazo, alianças, inclusive, que os Estados Unidos construíram ao longo de 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra, a credibilidade é fundamental. Você não vai fazer acordos que haja dúvidas de que serão cumpridos, né, Kelly? Pois é, vou pensar algo que você citou para a gente detalhar agora, porque realmente o presidente da China começou uma viagem pelo Sudeste Asiático para fortalecer os laços comerciais regionais. O objetivo é compensar o impacto das tarifas norte-americanas. A primeira etapa da viagem é o Vietnã. Os líderes dos dois países assinaram 45 acordos de cooperação. Xi Jinping também vai para a Malásia e para o Camboja. Antes da viagem, o presidente chinês advertiu que o protecionismo não leva a lugar nenhum. O Sudeste Asiático é fundamental para as exportações chinesas. No ano passado, os países do Bloco Regional, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, foram os principais destinos das mercadorias de Pequim, com um total de quase 3 trilhões e 500 bilhões de reais em produtos, Vitélio. É exatamente o que a gente estava falando, né? E o que é interessante nesse caso é que a China estava tendo disputas territoriais com esses países, né? Com o Vietnã, com a Malásia, com o Camboja, com praticamente todos os vizinhos do Mar do Sul da China. A China traçou 9 linhas no Mar do Sul da China, chamadas Nine Dash Lines, e disse, olha, tudo isso aqui é nosso. Isso é revelia do direito internacional. Então, apesar desses conflitos territoriais, a China se aproxima desses países. O Xi Jinping disse que esses conflitos podem ser resolvidos pelo diálogo. Veja só, Kelly, pelo diálogo. Esses países, Vietnã, Malásia e Camboja, já tinham sido fundamentais na primeira guerra comercial, do primeiro mandato do Trump. A China aumentou em muito o comércio com esses países, né? Você deu o total em reais, em dólares são 586 bilhões de dólares, né, com a ASEAN, com essa associação de países asiáticos. E esses países, né, o Vietnã representou 161 bi de dólares no ano passado e a Malásia 101 bi, ou seja, é muito significativo. E a China, além de tudo, adotou o mesmo discurso que os Estados Unidos tinham no passado, do não protecionismo. Que o protecionismo é prejudicial, o discurso do livre comércio, o discurso da credibilidade. E realmente, a ideia do Trump de fazer a América grande novamente tem tido o efeito contrário e, nesse momento, tem feito a China um parceiro maior para outros países, Kelly. Pois é, agora a gente vai falar da guerra no leste europeu. Tem notícia chegando, gostaria da sua análise também, Vitélio. 40 pessoas morreram durante ataques russos contra a Ucrânia. O caso mais grave aconteceu na cidade de Sami, a cerca de 300 quilômetros da capital, Kiev. Com 34 mortos, 2 crianças estão entre as vítimas dos bombardeios que devastaram o centro da cidade. Outras regiões da Ucrânia também foram atingidas por mísseis. No total, 140 pessoas ficaram feridas, segundo o serviço de emergência. Depois dos ataques, o presidente americano, Donald Trump, classificou a ação russa como um erro e disse que essa é uma guerra de Joe Biden e não dele. Me chamou bastante a atenção essa última frase do presidente Trump, uma vez que ele dizia que iria resolver essa guerra em pouco tempo, né? Agora, só pegando um gancho para uma outra notícia, porque representantes da União Europeia pediram pressão máxima sobre a Rússia depois desse ataque. Segundo a chefe de política externa do bloco, todos aqueles que querem o fim da violência devem pressionar a Rússia ao máximo para encerrar a guerra. Já o ministro das Relações Exteriores da Polônia disse que espera que o presidente Donald Trump perceba que Vladimir Putin está zombando da boa vontade dele, Vitélio. Kelly, as pessoas tinham ido nas missas, né, nos cultos de Domingo de Ramos, né? Pessoas civis, né? Os números, cada vez a gente vê esses números aumentando, como acontece nesse tipo de ataque, porque corpos são encontrados sob os escombros. Então, 40 mortos, 117 feridos só nesse ataque de domingo passado. Já tinha tido um outro ataque da Rússia lá na cidade de Kryvyi Rih, na semana passada, que matou 20 pessoas, todos civis. Isso não muda em nada a linha de frente da guerra. A Rússia atacasse as pessoas inocentes, crianças, idosos, pessoas que não estão nas linhas de contato, não são soldados. Isso não muda em nada
a dinâmica da guerra, na verdade, só deixa a população com mais ódio, não querem, obviamente, se unir a um país que as mata. E, além de tudo, é um crime de guerra, né? Isso foi apontado, como você falou, pela chefe da política externa, da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, que disse, olha, a Rússia não quer negociar a paz, são necessários dois lados querendo a paz para que ela aconteça. O presidente Zelensky comparou isso ao terrorismo. E ele usa esse exemplo porque o Trump ele é favorável à proteção contra o terrorismo, inclusive é um apoiador de Israel. Então, o Zelensky está colocando o Putin na mesma categoria dos terroristas do Hamas, e chamando isso de terrorismo de Estado, Kelly. E como isso pode ajudar ou não a pressionar o Donald Trump, no sentido de que ele, durante a campanha, disse que encerraria com essa guerra de uma forma veloz. Agora diz que essa guerra não é dele e que é de Joe Biden. E, enquanto isso, a gente já, inclusive, comentou isso aqui, né, Vitélio, sobre essa, digamos, enrolação do Putin, né, que não negou um acordo logo de cara, mas não fez acordo nenhum. Não, claramente o Putin não quer a paz, né? Inclusive o Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse ontem que não vai haver uma paz rápida na Ucrânia, ao contrário do que o Trump prometeu em campanha. Aliás, o Trump prometeu que acabaria com essa guerra em 24 horas, depois disse que acabaria antes de tomar posse, depois disse que acabaria antes dos 100 dias de governo. Já está chegando nos 100 dias de governo. E os russos estão dizendo que não vai ter paz tão logo. O coordenador humanitário da ONU para a Ucrânia, o Matthias Schaumann, disse que isso é completamente uma violação completa do direito internacional e que atacar civis, infraestruturas civis, são crimes de guerra, que é evidente. A União Europeia quer aumentar as sanções contra o Putin e os representantes da União Europeia estão dizendo que está claro que a Rússia está apenas enrolando os Estados Unidos, abusando da boa vontade dos Estados Unidos, enquanto continua a bombardear áreas civis, matando pessoas inocentes na Ucrânia, Kelly. Pois é, e olha, depois de mais de 3 anos de guerra, olha só esse tempo todo, a Europa enfrenta problemas de segurança energética. Entre 2022 e 2023, o fornecimento russo de gás natural liquefeito foi suprido pelos Estados Unidos. Agora, com as relações com os Estados Unidos abaladas e a energia sendo usada como moeda de troca, empresas do bloco europeu estão com medo de que a dependência norte-americana seja uma nova vulnerabilidade. Muitos executivos estão, inclusive, considerando retomar parte da importação do gás russo. Caso a ideia seja levada para frente, a União Europeia passaria por uma mudança de políticas, já que havia suspendido importações de energia russa até 2027. Vitélio. Olha a que ponto se chegou. O gás dos Estados Unidos, o gás liquefeito, no ano passado representou mais de 16% das importações da União Europeia, enquanto da Noruega representou 33% e da Rússia 18%. A Rússia já forneceu, para alguns países como a Alemanha, já chegou a fornecer 60% do gás. Para a União Europeia chegou a fornecer 45% de todo o gás que a União Europeia utilizava. Eram 150 milhões de metros cúbicos de gás. Milhões que podem chegar a 70 caso a União Europeia volte a comprar gás da Rússia. Agora, olha o ponto, a União Europeia se prepara para uma guerra contra a Rússia. Um armamento de 800 bilhões de euros que a Comissão Europeia planejou. A própria Alemanha reverteu a sua Constituição para poder colocar os gastos em defesa fora do limite imposto pela Constituição, de 0,35. Então, veja o ponto a que se chegou para a União Europeia cogitar voltar a comprar gás da Rússia numa escala maior, que não deve nunca chegar ao que foi no início dessa guerra, mas que pode aumentar justamente porque não pode confiar nos Estados Unidos. É isso que os europeus estão dizendo, que não querem ficar dependentes dos Estados Unidos, porque o Trump pode usar o fornecimento de gás como motivo de alavanca, para alavancar as negociações tarifárias com a União Europeia, Kelly. Vitélio, agora a gente fala de uma outra tensão, e tensão grande, viu? Porque representantes americanos e iranianos começaram as negociações para o fim do programa nuclear do Irã.
A reunião foi em Omã no fim de semana. Cada delegação tinha uma sala separada e trocava mensagens mediadas por representantes da Jordânia. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que os dois lados demonstraram boa vontade, sim. Segundo um representante mediador, o atual foco das negociações é o alívio das tensões regionais e acordos limitados para aliviar as sanções contra o Irã em troca do fim do programa nuclear. Fontes diplomáticas informaram que uma próxima rodada de negociações deve acontecer no sábado, em Roma. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que as conversas vão continuar sendo indiretas, com mediação de Omã. Olha, obviamente é sempre importante ter a diplomacia, ter a conversa, mas veja o grau de tensão, né? Conversas, inclusive, indiretas. O Irã e os Estados Unidos não se falam desde 1979, né? As relações diplomáticas foram cortadas de vez em 1980. Mas o Barack Obama ligou para o presidente iraniano em 2015 para fazer um acordo nuclear, que o Trump saiu unilateralmente no primeiro mandato dele. E agora o Trump quer de novo esse acordo, muito parecido, inclusive, com aquele que ele não quis continuar no primeiro mandato. O acordo prevê exatamente isso, que o programa nuclear do Irã seja encerrado em troca do afrouxamento das sanções. A questão é que isso já tinha sido combinado anos atrás, quando Trump saiu do acordo. Então, realmente é muito complicado, mesmo para um país como o Irã, que alimenta grupos terroristas como o Hamas, os Houthis do Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina, o Hezbollah no Líbano, mesmo para esse país que tem um programa nuclear avançado e que pode já ter urânio para produzir 4 bombas nucleares, segundo a ONU, mesmo para esse país é difícil confiar no governo Trump, Kelly. Pois é, agora o Irã tem nos Estados Unidos, obviamente, como um grande inimigo, né? Então, acho que também aumenta o temor, porque historicamente já existe essa questão, né? O Irã também, se pudesse, eliminaria os Estados Unidos. Então, é mais um ponto de tensão pelo mundo e esse é dos grandes, uma vez que envolve essa questão nuclear. É verdade, os iranianos, eles juram todos os anos, no fim do Ramadã, da época sagrada para eles, a morte aos Estados Unidos e a Israel. Nesse ano, por causa das tensões com o governo Trump, eles juraram apenas a destruição de Israel, não repetiram frases contra os Estados Unidos dentro do Irã, Kelly, mas isso demonstra a rivalidade histórica, a inimizade histórica entre esses países, Kelly. Vitélio, sempre para a gente é importante ter você aqui no Conexão, a gente aprende muito, entende esses contextos tão complexos, né? Prazer te ouvir, obrigada, ótima semana. Prazer conversar com vocês, boa semana a todos.